Como você conheceu seu parceiro? Eu conheci ele em um aplicativo de relacionamento. Eu lembro que, tipo, 5 anos atrás seria muito estranho estar falando em um vídeo, mas agora é super normalizado, todo mundo se conhece por aplicativo. Eu acredito que aplicativos de namoro funcionam se usados intencionalmente, principalmente como você se comporta dentro desses aplicativos, dependendo do como o seu perfil é. Com certeza você pode atrair um grande amor da sua vida, com certeza você pode encontrar um bom cara nesses aplicativos. Eu encontrei o meu no Bumble e ele foi o segundo cara que eu saí no Bumble, porque eu não gosto muito do Bumble, porque é a mulher que tem que mandar a primeira mensagem. Porém, uma amiga minha falou: "Ah, baixa o Bumble que eu acho que você vai gostar". Aí eu baixei e ele foi a segunda pessoa que eu saí, literalmente, eu usei o Bumble por uma semana e encontrei ele. Eu nunca tinha usado o Bumble antes. Próxima pergunta. Sim, eu tô respondendo perguntas que foram feitas lá numa caixinha no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque o próximo que eu quero fazer mais vídeos como esse, no qual eu tô aqui na cama junto com você, já tá de noite, sexta-feira, meu parceiro não tá em casa. Ele foi sair com os amigos dele, graças a Deus. E eu resolvi fazer esse bate-papo com você sexta-feira à noite. Então, eu vou pegar uma próxima pergunta aqui. Qual a principal diferença de namorar um europeu? Eu não gosto muito de falar: "Ah, europeus são melhores que namorar brasileiros ou vice-versa". Por quê, gente? Porque existe cara ruim em toda nacionalidade. Por eu já morar fora há um tempo, todos os meus relacionamentos foram com estrangeiros. E eu nunca tive um relacionamento com um brasileiro na fase adulta. Então eu não sei realmente falar qual que é a principal diferença. Eu acredito que um bom homem, um homem de valor, um homem com caráter, você pode encontrar independente da nacionalidade. Que eu diria que eu vejo que as minhas amigas me falam que uma das diferenças é essa coisa de viver na sua individualidade. Eu acho isso extremamente importante, como eu mencionei, o que ele foi sair com os amigos dele, hoje é sexta-feira à noite, e eu não quero ir junto. Ele ainda também não me convida pra ir junto, porque é o momento dele com os amigos dele. Eu acho super importante você manter 4 áreas na sua vida, independente se você está num relacionamento ou não. Que é o relacionamento com você mesmo, o relacionamento com o seu parceiro, o relacionamento com a sua família e seu relacionamento com seus amigos. Então, é muito individualista. Eu lembro que as minhas amigas falam que, tipo assim, se ela for convidada para um churrasco, o parceiro dela tem que ir junto. Ela não tem esse tempo só dela. Talvez essa seja uma das principais diferenças, mas se você já namorou um brasileiro e já namorou um europeu, quem sabe deixa aqui nos comentários. Próxima pergunta. Há quanto tempo você mora fora do Brasil? Eu já moro fora do Brasil, vai fazer quase 7 anos. Eu saí do Brasil bem novinha, e você sabe, já tem vídeo aqui no canal, mas eu já morei no Canadá, na Austrália, na Tailândia, na Inglaterra, e hoje escolhi aqui ter a Escócia como base. Nossa, eu nem tinha me tocado fazer tanto tempo assim. Esse vídeo é justamente para que você me conheça um pouquinho mais e a gente bate um papo. Essas perguntas vão ser bem rápidas também. Próxima. Quais são as maiores dificuldades de morar em um outro país? Quando você mora em outro país, pelo número de tempo que eu já moro, já faz muito tempo que eu moro fora do Brasil, as coisas que antes eram um grande problema, como por exemplo a saudade, ah, eu sei que é diferente pra todo mundo, tá? Mas a forma como eu lido com a saudade é bem diferente. É quase que você se acostuma, porque não existe escolha sem renúncia. Então eu sabia, no momento que eu tomei a decisão de que eu ia viver uma vida fora do Brasil, eu saberia que eu teria que renunciar a muitas coisas. E a mesma coisa, se eu escolhesse viver no Brasil hoje, eu estaria renunciando muitas coisas que morar fora me proporciona. Eu amo morar fora, não quero dizer que eu vou morar fora pro resto da minha vida, porém, hoje eu realmente não me vejo morando, no Brasil. Eu me vejo tendo diferentes bases e quem sabe, sim, ter uma casa no Brasil e ficar uma temporada na Europa, uma temporada no Brasil, quem sabe para o futuro, mas agora, sinceramente, não tá nos planos. A gente acabou de se mudar para essa casa, estamos na fase de reforma nessa casa. Eu falo bastante sobre a minha vida pessoal num novo canal que eu acabei de começar aqui no YouTube, que é o meu canal de vlog. Eu vou deixar linkado aqui para você se inscrever e acompanhar minha vida mais pessoal. Ela é você pra cima e pra baixo junto comigo, mostrando o meu dia a dia. E outra dificuldade que eu acredito que muitas pessoas possam ter em morar em outro país é a questão da língua, mas também isso já foi superado para mim. Quando eu vim morar fora, quando eu saí do Brasil novinha, eu praticamente não falava inglês. Então, e quando você lida com esses problemas que são, eu diria, problemas não negativos, né? Mas, por exemplo, óbvio que você vai ter uma dificuldade com a língua, óbvio que você vai ter uma dificuldade com a saudade, óbvio que você vai ter dificuldade em adaptação da cultura. Mas o momento que você
escolhe ficar, e esse é o meu direcionamento se você tem o sonho de morar fora do Brasil, uma vez que você escolhe traçar esse caminho, viver uma vida fora, se entregue. Porque eu me entreguei de fato a imergir na cultura, me entreguei de fato a aprender o idioma, eu me entreguei de fato a esse plano que eu tinha traçado pra mim, que eu vejo o erro de muitos brasileiros. Eles saem do Brasil querendo ganhar mais, querendo ser mais valorizados, querendo procurar algum local que tenha mais oportunidade, não vejo nada de errado nisso, mas o que que eles pecam? Eles acabam indo, às vezes, trabalhar para outros brasileiros porque não tem inglês, e aí no início eu entendo que é normal. Porém, isso acaba se tornando o que antes era uma fora da zona de conforto, uma zona de conforto, porque eles acabam não desenvolvendo o idioma, e isso acaba virando uma bolha, porque daí acaba entrando em relacionamento com uma outra pessoa que seja brasileira. Aí eles estão morando em outro país, em outra cultura, em outro idioma, porém numa bolha de brasileiros, e eles não conseguem furar essa bolha. E essa bolha é uma bolha, literalmente, tipo assim, é uma bolha assim, ó, e ela é limitada. Opa, vê se eu vou me queimar minha perna com o meu chá. Ela é limitada, sim. Então você não consegue, tipo assim, sair dessa bolha. E acaba se limitando a oportunidades de emprego, porque você nunca desenvolveu o idioma e nunca cresceu dentro desse país. Eu não acho nada de errado pessoas brasileiras que saem do Brasil e acabam encontrando outros brasileiros que moram fora e construindo família. Eu acho isso lindo, independente da nacionalidade. O meu ponto é que quando você for morar fora, abraça essas dificuldades logo no início, porque elas não são dificuldades, eu diria, fáceis de enfrentar. Elas são simples, mas elas demoram um tempo. E se você não dedica o seu tempo logo no início, quando você tem energia, anos se passam e você vai se tornar provavelmente um brasileiro amargurado, chato, que não tá contente com a realidade que tem hoje no país que você decidiu morar, mas também não quer ir embora no Brasil e você não vai pra frente e não vai pra trás. Próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui. Você sofreria por um cara que te chama de feia? Parece que eu nunca vou encontrar ninguém, cara. Sofreria? Acredito que você não tá mais com ele. Que bom, né? Se ele te chama de feia, que bom que você não tá com esse cara mais. Agora, términos são feitos pra serem chorados e literalmente abraçar esse luto do término, mesmo por um cara que te chamou de feia. Eu chorei horrores por um cara que me chamou de burra. Eu sei que às vezes dá vontade de ter raiva por esse tipo de homem, mas a gente não tem, porque quando o homem é tão, ai, desculpa a palavra, mas podre desse jeito, sabe, tão ridículo a ponto de chamar de feia, a ponto de ter me chamado de burra, a gente acaba se apaixonando não por quem eles são, a gente acaba se apaixonando pela ideia que a gente criou deles. Daí o que que acontece? Quando eles terminam com a gente ou a gente termina com eles, o luto e o tanto de sofrimento que a gente sofre é justamente pela idealização que um dia a gente teve deles, porque a idealização que a gente teve, que a gente achou que essa pessoa fosse, jamais ia nos chamar de feia, jamais ia nos chamar de burra. Porém, quando eles nos chamam de feia, nos chamam de burra, é quase como se fosse um choque, né? Você tá começando a abrir os seus olhos e enxergar a pessoa que ele sempre foi. E isso dói. Então eu sofre, mulher, sofre mesmo, porque você tá literalmente vivendo o luto nem pelo seu ex, é só pela ideia que você tinha dele, porque ele jamais ia ser a sua pessoa. Que bom que acabou, fico feliz que acabou. E a próxima pergunta é: será que eu nunca vou encontrar ninguém? Ai, você vai sim. Vai sim. Só que você precisa se curar, você precisa tirar um tempo pra si, pra processar esse relacionamento, pra entender o que que aconteceu, pra ver onde que você errou, porque nós somos humanos, eu sempre acredito que tem um pouquinho das duas partes. Se ele constantemente chamava de feia durante o relacionamento, você errou de ter postergado isso muito tempo, esse término. E também você aceitou. E se você aceitou ele ficar te chamando de feia e ter continuado em um relacionamento, isso significa que a sua autoestima tá muito baixa. E a gente não consegue atrair nenhum relacionamento ou ser irresistível quando a gente tem uma autoestima muito baixa. Então, você vai encontrar alguém com certeza, mas tire esse tempo pra si. A próxima pergunta é bem grande, mas basicamente é: quais conselhos você daria pra enfrentar um ambiente nada agradável em casa? Tenho 23 anos, ela conta um pouco do contexto dela. Ela termina a mensagem dizendo assim: sei que a pergunta foi um texto, mas por favor me dê os seus conselhos, me inspiro muito na sua trajetória. Tá com 23 anos, você namora com seus pais. Isso é muito típico do Brasil. A gente é muito geração canguru, assim, a gente fica muito com os pais. Ela vai começar a faculdade, ou seja, levando em consideração que a sua faculdade provavelmente vai durar de 3 anos e meio a 4 anos, porque você vai fazer ciência da computação, você consegue ficar mais 3 anos e meio, 4 anos com seus pais, em um ambiente que você não gosta, porque tudo bem que você não tá na situação que você quer. Isso acontece pra várias coisas na minha vida, na vida das pessoas que estão assistindo aqui. Mas até quando?
Eu sempre gosto de colocar um limite. Eu já tive várias vezes em trabalhos que eu não gostava, em situações que eu realmente eu sei que eu poderia estar num lugar melhor, porém tinha um objetivo. Qual é o seu objetivo em morar com seus pais? Seus pais não dependem de você. Espero que não. Então, levando em consideração que você tá hoje escolhendo morar com seus pais, porque você me disse aqui na mensagem que você trabalha, talvez você tenha uma crença limitante achando que você não vai conseguir bancar um aluguel sozinha, mas você não sabe porque você nunca tentou. Você conseguiria ficar os próximos 3 anos e meio com seus pais? E se sim, depois que você se formar na faculdade, você vai embora? Você tem que traçar um plano aí a longo prazo de e tomar uma decisão. Vamos supor que você toma a decisão de continuar na casa dos seus pais até você terminar a faculdade, que é isso que a maioria dos brasileiros fazem. Você vai ficar mais 3 anos em um lugar que você não gosta, você vai ter que mudar a forma que você se vê desse local. Você vai ter que mudar a sua perspectiva. A beleza, ela tá sempre aí se você tá disposto a encontrar. Eu, Patrícia, se eu tivesse condições de me bancar, eu sairia. Com certeza sairia. E o único motivo pelo qual eu faria isso é porque hoje eu já me coloquei em várias situações desconfortáveis e eu não estou disposta mais a ficar em ambientes que não me bastam, em ambientes que não são bons pra mim. E eu já percebi que eu cresço muito mais, eu alavanco muito mais a minha curva de crescimento pessoal quando eu estou num lugar que eu gosto. Mas eu sei que não é todo mundo que pode bancar isso. Se você puder bancar, eu diria pra você sair. Se você não conseguir bancar, assume a responsabilidade de ficar e mude de sua perspectiva sobre essa casa que você tá. Próxima pergunta: quantos anos você tem? Acho que já falei quantos anos eu tenho aqui, mas eu tenho 24 anos. Já vou aproveitar, vou falar quando que é meu aniversário. Meu aniversário é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Meu signo é Peixes e meu ascendente é em Áries. Eu tenho vários planetas em Áries e às vezes eu acredito que eu sou mais ariana do que pisciana. A próxima pergunta é bem boa. Como começar a impor limites? Eu sinto que nunca sou ouvida. Eu sei como é que é. Meninas, desculpa. Se vocês ouvirem eu fungando, é porque tá tendo uma gripe aqui na Escócia. Estou eu, meu chá e meu lencinho e você aqui comigo. Não vou suar na câmera, eu vou cortar essa parte pra te poupar da nojeira. Eu sei como não é ser ouvida. Principalmente se você é nova a impor limites. Se isso é algo não familiar pra você. Eu aprendi muito a impor limites primeiro com as minhas amizades, depois os meus relacionamentos. Esse relacionamento, inclusive, está sendo um teste constante de impor limites. Inclusive, até tive que ter uma conversa séria com meu parceiro essa semana sobre isso. Foi doído pra mim, porque quando você sabe, como que você vai aprender a impor limite? É você sabendo o quanto você vale. Qual que é o seu valor? O quanto você gosta de si. Por exemplo, eu vou citar aqui do meu relacionamento. Aconteceu uma situação de um desentendimento entre eu e ele. E eu falei pra ele que aquilo ali eu não ia tolerar mais. Só que eu percebi que ele não estava entendendo a gravidade da situação. E eu falei o seguinte pra ele, tipo assim, eu falei: "Eu já vivi essa história, eu não vou aceitar isso de novo em um relacionamento. Tudo bem que isso pode ter sido um caso isolado de uma situação que aconteceu entre a gente, mas eu falei o seguinte: eu não vou aceitar. Essa aqui é o meu limite, esse aqui é o meu é até onde eu consigo ir. Se você fizer isso de novo, eu não sei qual que vai ser a minha reação". Basicamente assim. E eu firmei. Eu olhei no olho dele, falei séria, falei que eu não aceito aquilo ali. E a reação dele, ele imediatamente ficou todo nervoso, pegou na minha mão e falou assim: "Não vai acontecer de novo, me desculpa". Você precisa mostrar o quanto aquilo ali, quanto esse limite é importante pra você e dar razão pro limite. Por exemplo, eu na nossa longa conversa que a gente teve, eu expliquei pra ele que, eu já vi cenários parecidos, externos e internos, e eu sei que isso aí não funciona pra um relacionamento a longo prazo. Então, você vai ter que literalmente saber o quanto é o seu valor e também conseguir externalizar isso de uma forma muito assertiva. A gente tem mais um monte de pergunta, mas eu vou responder num próximo vídeo. Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui num próximo vídeo, eu vou fazer com certeza outras partes. Me siga lá no Instagram, que eu vou postar uma caixinha de novo falando que vai ser perguntas e respostas para o YouTube. Espero que você tenha gostado, conheça um pouquinho mais de mim. Deixa algumas perguntas aqui no comentário também que eu sempre respondo. Um beijo.